18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite, equipe 18 horas. Boa noite, Rádio Mix. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Olha só, hein, Karime, valendo a participação do ouvinte, o nosso WhatsApp que tá aí, né? Sempre à disposição, 994887592, valendo a sua participação, Karime. Você também pode participar pelo YouTube, para você que assiste a gente ao vivo pelo YouTube, participa também. A gente quer saber a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Escândalo na segurança pública do Amazonas. 2 policiais militares são presos em Manaus. Eles são acusados de desviar 50 milhões de reais em cocaína. Em menos de 15 dias, 2 crianças morreram à espera de cirurgia nos hospitais do governo do Amazonas. E de Brasília, a bancada do Amazonas gastou quase 4 milhões de reais com a chamada cota parlamentar. Esses e outros assuntos em os destaques do dia. Hoje é sexta-feira, 12 de janeiro de 2024. Estamos juntos até às 7 da noite no ar. Mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, começamos o programa de hoje com mais um escândalo na polícia do Amazonas. É que 2 policiais militares foram presos acusados de desviarem 250 quilos de cocaína avaliados aí em 50 milhões de reais, Karine. Carlão, os presos são o tenente José Ricardo Martins e o 3º sargento Everson Socorro Pereira. Os 2 trabalham na 29ª Companhia Interativa Comunitário, chamado SICOM. Detalhe que com eles foram apreendidos ainda 2 armas e 70 mil reais em espécie. Karine, a prisão dos 2 PMs foi durante a operação do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, que é o DENARC, que é comandado pelo delegado Rodrigo Torres. Rodrigo Torres. E o repórter André Meirelles acompanhou essa ação, essa operação, e traz pra gente agora mais detalhes ao vivo. Boa noite, André. Então, as atualizações, o que a gente tem a respeito desse caso? Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. A gente tem informações aqui dessa investigação que aconteceu aí. O roubo ocorreu no dia 28 de novembro no Porto de São Raimundo, que fica aqui na zona oeste de Manaus. O Departamento de Investigação sobre Narcóticos da Polícia Civil do Amazonas, o DENARC, ele monitorava um carregamento de cocaína que veio ali do Peru, né, para a capital amazonense. A droga passou por Tabatinga, que fica na tríplice fronteira, ali é bastante conhecido, né, por ser um local onde atua o tráfico de drogas, e chegou em Manaus no dia 28 de novembro de 2023. Só que a embarcação com o entorpecente atracou na capital tarde da noite. Como já havia uma investigação em curso, o DENARC isolou a área para fazer a apreensão na manhã seguinte, ou seja, no dia 29 de novembro do ano passado. Então, aí no dia seguinte, quando as equipes do departamento chegaram ao local, receberam a informação do dono do porto que os policiais militares, ou seja, olha, a polícia militar já esteve aqui e já recolheu a droga. Segundo o homem, os agentes estavam fardados em uma viatura oficial da polícia. Nossa. E o DENARC então iniciou as investigações e descobriu o nome dos 5 agentes envolvidos neste crime, Karime, Carlão. E com as informações, a polícia pediu a prisão preventiva de 3 suspeitos e também solicitou um mandado de busca e apreensão contra outros 2. O que foi decretado pela justiça foi cumprido nesta sexta-feira. No caso de um dos agentes, os investigadores encontraram ali 70 mil reais em dinheiro vivo, dentro de um fundo falso de uma gaveta. Então eles se preocuparam em esconder aí toda essa situação. De acordo com a polícia e com as investigações também, fizeram como eles eram acostumados também a flagrar ali
né, um traficante, algum criminoso que normalmente, para esconder as drogas, esconde numa gaveta falsa, escondem em pneus de carro, em bancos de carro. Então ele usou da mesma tática, né? Ou seja, já tinha adquirido aí a experiência, digamos assim, para esconder cerca de R$70 mil em dinheiro vivo, de acordo com informações da polícia, de acordo com informações dessa investigação. Aí no início da tarde, os 2 policiais presos passaram por audiência de custódia e no início da tarde eles foram encaminhados para o batalhão da guarda da Polícia Militar. Já o outro policial segue foragido. Então, a gente solicitou uma nota da Polícia Militar, Karime Carlão, e em nota informou que, além do processo criminal, o caso será apurado pela instituição e que um procedimento administrativo será instaurado. A corporação também reforçou que não compactua com quaisquer práticas ilícitas de seus agentes, Karime Carlão. É certo, né, André? É bom a gente sempre ressaltar que a gente reconhece o valioso trabalho desses agentes da segurança que estão aí na rua, que colocam a própria vida em risco para guardar, né, para trabalhar na segurança do cidadão. Isso a gente sempre ressalta aqui, não é, André? Com certeza, Karime Carlão. É algo, né, assim, uma situação que aconteceu não responsabilizando aí a Polícia Militar, claro que não. Sim. São pessoas ali, né, como a gente fala, de má índole, né? Estavam ali, quem sabe assim que entraram, já não entraram com esse pensamento aí de que lá na frente poderiam cometer, como outros casos que já aconteceram aí pelo Brasil afora, de agentes que trabalhavam naquelas baús de segurança. Sim. Né, onde muitos agentes também acabaram, fizeram um plano ali para tentar roubar o carro forte, né? Ali, e acabaram não dando certo. Então tem muitas pessoas desse jeito, e da situação que a gente fala, a própria Polícia Militar aí emitiu nota falando que vai punir sim após as investigações, no caso, se eles forem realmente culpados por esse crime. Karime Carlão. Tá ótimo, André. Muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite. Valeu, André. 6h09. 18 horas. Olha, em menos de 15 dias, 2 crianças morreram à espera de cirurgia nos hospitais Joãozinho e Fundação Secom. As cirurgias não foram feitas por falta de materiais e de cirurgiões. 2 mortes, Carlão, 2 mortes que aconteceram por falta de compromisso do governo do estado do Amazonas com a saúde pública, com a saúde do cidadão. Isso é criminoso, eu volto a repetir, eu sempre falo, essa é uma atitude criminosa. Infelizmente, temos aí outras crianças em estado grave no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, à espera também de cirurgia, sem que o governo Wilson Lima faça algo, de fato, para salvar a vida dessas crianças. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse caso de perto, ela está apurando, conversa com esses pais e tem mais informações, as atualizações aqui pra gente. Boa noite, Nathalie. Então, o governador montou alguma força-tarefa, falou alguma coisa no intuito aí de atender esses casos, os casos graves dessas crianças internadas? Nathalie, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Há mais de 10 dias, né? Toda a nossa equipe, eu não vou dizer que só eu, né, Karime, mas assim, a gente, né, todos nós estamos, né, tendo um contato maior, né, com esse assunto. Todos nós temos procurado ouvir essas famílias e até agora, Karime, a gente não teve sequer uma resposta da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação dessas crianças. Há mais de 10 dias nós estamos acompanhando a situação, né? Até então eram pelo menos 6 crianças que estavam internadas no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, na zona leste de Manaus. Todas essas crianças, Karime e Carlão, elas têm o diagnóstico, né, de tumor na região cerebral, de tumor no cérebro, né? São crianças que necessitam de procedimento cirúrgico e de um tratamento adequado. Quando a gente começou aqui mostrando a primeira denúncia, no primeiro dia, lá no dia 2 de janeiro, a gente mostrou a denúncia de um dos familiares dessas crianças, onde ele temia que acontecesse a mesma coisa, né? Felizmente, essa criança, o Paulo Vitor, foi uma criança que nós mostramos, ela foi a nossa primeira denúncia. O Paulo Vitor estava internado no Hospital Pronto-Socorro Joãozinho em estado gravíssimo, né? Com um nódulo no cérebro, um nódulo com mais de 9 centímetros, um nódulo
muito grande, que inclusive, né, ele corria risco de vida. Sim. Ele chegou, né, ele foi transferido para o SECOM e ele foi operado. A gente segue, né, acompanhando de perto essa situação do Paulo Vitor. Mas a família dele, naquele momento, tinha medo que ele agravasse ao ponto do que aconteceu com uma criança de apenas 4 meses, né? A gente mostrou essa situação aqui, que 2 crianças, como elas não tinham conseguido essa transferência para o SECOM, uma delas agravou e morreu lá na enfermaria Picolé, né? Lá do Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho. Essa foi a primeira denúncia que nós trouxemos aqui quando nós começamos a acompanhar. Ainda em dezembro, né? Dia 31. Essa criança morreu no dia 31 de dezembro lá no Joãozinho. Ela já tinha o diagnóstico, ela já precisava dessa transferência, mas pela falta de materiais, né, para que essa criança fizesse o tratamento adequado, pela falta de materiais, para que essa criança fizesse o procedimento cirúrgico, ela não foi transferida para o SECOM e ela morreu no último dia 31 de dezembro de 2023. Já no dia 5 de janeiro desse ano, Karime, nós mostramos aqui no 18 horas a situação da pequena Ágata Teixeira, de 10 anos, que também estava internada no Joãozinho, com um tumor no crânio. Ela recebeu esse diagnóstico, né? Desde o mês de outubro, ela estava internada no Joãozinho. E aí, agora, no início de janeiro, ela conseguiu essa transferência. Eu quero reforçar, Karime, assim, que quando a família nos procurou, eles estavam muito esperançosos de que aquela criança iria sobreviver, né? Eles depois da gente mostrar aqui a denúncia, fazer a denúncia do caso da Ágata, ela conseguiu essa transferência para o SECOM. Ela foi pronta para fazer o procedimento cirúrgico, Karime. Ela já foi entubada. Como o SECOM hoje está sem oncopediatra, a pediatria do Joãozinho preparou aquela criança para fazer o procedimento cirúrgico. Ela já foi com acesso, ela já foi pronta para fazer o procedimento. Só que quando ela chegou lá no SECOM, o SECOM não tinha os materiais necessários para fazer o procedimento cirúrgico. Criaram esperanças naquela família e ontem a gente recebeu a confirmação que a pequena Ágata, né, de 10 anos, morreu na fila de espera pela falta de insumos e pela falta de responsabilidade do governo do Amazonas. É uma crueldade, né? Além de criminoso, é cruel fazer isso com a vida, com essas famílias que ficam esperançosas, acham que vai resolver, conseguiu ali, lutou para conseguir uma transferência, conseguiu a transferência, teve toda a boa vontade da equipe médica, mas ao chegar no FCCOM não tem estrutura porque o governo do estado do Amazonas não oferece estrutura mínima, básica para as cirurgias, para que sejam feitos esse tratamento. É uma crueldade o que está acontecendo nesse momento com essas crianças e com essas famílias. E a resposta do governo do Amazonas é nenhuma, é um silêncio. Não há nenhuma resposta sequer, uma satisfação da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, não há sequer uma satisfação. E o cidadão requer, não só essas famílias, mas também a gente, cidadão, a gente precisa cobrar uma satisfação do governo do Estado do Amazonas, o porquê que essas crianças estão morrendo, porque essa crueldade está acontecendo dentro dos hospitais de responsabilidade do governo do Amazonas. Por que isso está acontecendo? Cadê a satisfação? Para onde foi, de novo, 5 bilhões de reais que o governo do estado insiste em afirmar que foram empregados na saúde pública do estado do Amazonas no ano passado? O governo, a Secretaria de Estado de Saúde tem obrigação de dar uma satisfação, não é, Ana? Karime, queria eu, né, ter o poder dessa canetada e poder salvar a vida dessas crianças, né? Porque já são mais de 10 dias e todos os dias eu recebo uma nova denúncia, né? Uma nova ligação de um familiar realmente buscando no nosso programa, no 18 horas, a esperança de transferência e que essas crianças recebam o tratamento adequado. Porque como a gente cobra aqui, de repente pode ajudar, estamos cobrando, estamos ali chamando a atenção para esse caso, que parece que é só a gente que fala, né? Karime,
Karime, exatamente. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma mãe desesperada, chorando, porque o filho tinha recebido alta do Joãozinho, né? Ele recebeu alta hospitalar, mas a criança continua em estado grave e ela precisa dessa transferência para o SECOM. Então eles têm procurado, né, no nosso programa, essas famílias, essas pessoas, né, para que sejamos porta-voz da dor dessas famílias, para que de alguma forma, né, o governo do Amazonas possa enxergar todo esse problema e para que essas crianças não venham a morrer. Já são 2 crianças que morreram na fila, né? Parece que a gente está vivendo em looping, né? Lá quando a gente começou o programa, a gente mostrou a situação das crianças cardiopatas. Exato. Né? Foram mais de 50 crianças que morreram aqui no nosso estado. E essas mortes estão sim na conta desta gestão de Wilson Lima no governo do estado do Amazonas. Essas mortes são a assinatura dessa gestão. Essas e tantas outras que ocorreram durante a pandemia de Covid-19. Porque foram mortes evitáveis, segundo todos os especialistas que a gente já falou. Ou seja, uma das assinaturas desta gestão de Wilson Lima são essas mortes. Karime, no último dia 5, quando nós mostramos, né, quando nós denunciamos a situação da Ágata Teixeira, essa criança de 10 anos, né, que morreu nessa fila de espera lá no SECOM, a família dela pedia a nossa ajuda porque a família alertava o Estado sobre a gravidade do caso daquela criança. Era uma corrida contra o tempo que a família travava para que essa criança realizasse esse procedimento cirúrgico, já que o nódulo tinha se desenvolvido tanto nesses últimos 3 meses e a qualquer momento ela podia ter uma morte cerebral. Foi exatamente esse o trecho da denúncia que nós mostramos aqui no 18 horas. E infelizmente essa criança não recebeu o socorro necessário, né? Vale a gente reforçar, Karime, que a saúde é um direito de todos nós, né? É um direito de todos nós, né? Eu sou mãe, você já é vó, Karime, né? Então, dói no nosso coração realmente noticiar isso. Esse sofrimento, essa crueldade que estão fazendo com as famílias dessas crianças. E não tem sequer uma satisfação, dão falsas esperanças. Isso é muito cruel, gente. Imagina você viver uma situação dessa. Com certeza tem alguma criança na sua família, você é madrinha, é padrinho de alguma criança, é tio. Imagina viver um sofrimento desse e dar falsas esperanças. É muito cruel. Agora, Nathalie, uma outra situação também. Nós temos uma denúncia de que no setor de quimioterapia do SECOM, enfermeiras foram demitidas e que está faltando também medicamentos. Exatamente, Carlão, né? Essa situação da saúde, né, atinge todas as faixas etárias, né? E hoje, né, a gente vem acompanhando de perto a situação, né, da Fundação SECOM, o Hospital do Câncer aqui no nosso estado, um hospital que já foi referência, hoje se encontra numa situação de completo abandono e de caos. A gente recebeu a denúncia de uma paciente oncológica, né? O nome dela é Dayana Cunha. Ela faz o tratamento lá na Fundação SECOM há mais ou menos 2 anos, Karime. Só que ela afirmou para a nossa equipe de reportagem que ela nunca viu uma crise tão grande dentro da saúde do nosso estado como ela está vendo agora. Segundo a denúncia, né, dessa paciente, o governo do Amazonas passou mais de 7 meses sem pagar as enfermeiras que atendiam ao setor de quimioterapia. Quando essas profissionais receberam pelos seus pagamentos atrasados no mês de dezembro, elas foram demitidas. E aí, com isso, Karime, todo o setor de quimioterapia se tornou um caos. Isso porque os novos enfermeiros, né, que entraram, eles não têm conhecimento de como funciona ali toda aquela situação e eles não têm os medicamentos necessários para prestar assistência para os pacientes, né? Segundo a denúncia da Dayana Cunha, a gente sabe, né? Quem não sabe, né? Mas a maioria das pessoas, eu acho que a gente pode dizer assim, Karime, um dos sintomas mais agravados, né? Toda pessoa que faz quimioterapia sofre muito com enjoo, né? E hoje o Hospital do Câncer não tem remédio para enjoo. Que é o básico também. Né? Ela disse assim, não tem agulha para aplicar a medicação, não tem o bottom para tomar a medicação necessária, não tem tramal para um paciente que sofre com muita dor. Não tem hidróxido de alumínio, que é um remédio tão
barato, né? Assim, se você procurar uma drogaria, com menos de R$5 você consegue comprar essa medicação e o nosso estado não tem hoje para ofertar para os nossos pacientes. A gente vai ouvir agora a denúncia, né, da paciente oncológica, da Dayana Cunha, ela que é paciente da Fundação e Hospital, né, da Fundação Secom aqui no Amazonas. Vamos conferir. O setor de quimioterapia ele já é defasado, porque tem poucas funcionárias. E a demanda na quimioterapia é muito grande. E agora em dezembro nós fomos surpreendidos, né? 6 das enfermeiras que estão ali com a gente já estão um bom tempo fazendo tratamento com a gente, que é como se fosse da nossa família, levaram as contas. Elas já estavam sem pagamento quase 4 meses sem receber. Quando receberam, o governador saiu dando as contas de muitos funcionários lá do Secom. Sem falar a falta de quimioterapia que está faltando lá. Tem pessoas, tem pacientes lá que vão e não tem a medicação. Lá no Secom está com falta até quarta-feira agora. Eu fui fazer quimioterapia, um companheiro lá de tratamento não tinha nem um adesivo que eles colocam naquele botãozinho, nem agulhinha fina para fazer a medicação do rapaz, entendeu? Medicação básica para diarreia, para vômito, não tem mais no Secom. O Tramal acabou, que é o tratamento para dor. Então tá faltando tanta coisa lá no Secom. Cadê o investimento da saúde? Cadê os nossos deputados para poder fiscalizar? 18 horas. Karime, Carlão, nós ouvimos aí a denúncia da Diana Cunha, ela que é paciente oncológica do Hospital do Câncer aqui no Amazonas, da Fundação Secom. Pois é, né, Karime? Cadê esse dinheiro? Cadê esse investimento? E é essa cobrança que, mais uma vez, eu faço aqui à Secretaria Estadual de Saúde, já que eles não respondem aos nossos e-mails, né? Cadê os investimentos? Cadê essas medicações? Cadê esses procedimentos cirúrgicos dessas crianças, Sim, Karime? E é o mínimo, né? Porque é um órgão público e esse órgão público, ele tem que dar, sim, satisfação para a sociedade. Deve dar, é prerrogativa. Não pode se fazer de, né, ouvido moco, não estou ouvindo, não. Você tem essa obrigação de dar pelo menos uma satisfação para a sociedade. O que está acontecendo? Cadê os 5 bilhões de reais que vocês mesmo do governo do estado dizem que foram investidos na saúde pública? Cadê esses 5 bilhões de reais que as pessoas estão sofrendo e cadê dentro os deputados, dos hospitais? né, que não estão vendo isso? Ela falou. Mas aqui, a responsabilidade é do governo do estado, a responsabilidade é do deputado também de apresentar isso, né, cara? Eu não vejo ninguém se manifestando. Não, ninguém se manifesta. Agora eu quero saber do governador Wilson Lima. Cadê esse poder da caneta que o senhor tanto queria e tanto falava durante as campanhas? Cadê? O senhor tem esse poder das canetas. Por que não salva a vida dessas crianças? Por que deixou essas crianças morrerem em menos de 15 dias, sofrendo, chorando, gritando de dor? Por que o senhor deixou essas crianças morrerem? Por que o senhor não atendeu as súplicas dessas famílias e deixou essas crianças morrer? Aí a pergunta é direta para o governador do estado. O senhor Wilson Lima, o senhor que tem o poder da caneta, por que não usa? Por que deixou e por que está deixando essas pessoas morrerem à míngua, sofrendo, sem atendimento dentro das suas unidades, das unidades de responsabilidade do governo do estado? No final das contas, realmente a culpa é do governador, Karime. Agora, 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, agora vamos para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, seja bem-vindo. Bom te ver, Cadu. Então, falei há um tempo, né, que a bancada do Amazonas gastou aí quase 4 milhões de reais na chamada cota parlamentar, Cadu, que são aí os recursos públicos usados pelos deputados para as atividades políticas. Bom, Cadu, conta pra gente, é muito dinheiro, né? Custo-benefício tá valendo a pena? E quem foi que gastou mais, Cadu? Seja bem-vindo, conta pra gente.
Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Boa. Karime, o mais gastador foi o decano, o Átila Lins. Eita. No ano passado, ele gastou R$575 mil dessa cota parlamentar. Quase metade desse valor ele gastou com fretamento de aeronave. Ele encaminhou para a Câmara dos Deputados várias notas fiscais de serviço de aluguel de avião de pequeno porte, somando aí R$206 mil para ele poder visitar as suas bases no interior do Amazonas. Ele também teve uma despesa grande com passagem aérea, quase R$222 mil, Karime. Da nossa bancada, ele foi o parlamentar que teve mais despesa nesse item, mas eu vou explicar. É normal, né, que o deputado compre bastante passagem nesse fluxo aí Manaus-Brasília, só que nesse caso aí do Átila Lins, que ele encaminhou para ressarcimento, é que ele tirou o dinheiro e depois pediu para pagar de volta. Por quê? Porque não houve planejamento. Ele podia, ao longo desse período de um ano aí, visitou o ministério, foi lá com o presidente, vai visitar não sei quem, vai cumprir uma agenda aqui em Brasília e de repente ele disse pro assessor dele, compra minha passagem para amanhã. E aí o assessor compra a passagem no valor de amanhã, e a gente sabe que é um valor muito alto. Sim. E aí acaba que pede o ressarcimento no valor da passagem aérea de R$6 mil, R$7 mil, e acaba que dá nesse valor aí de R$222 mil. Isso me parece um pouco de falta de planejamento, porque é possível você pagar uma cota para a empresa aérea e consumir um crédito da passagem aérea. Isso quando você faz um agendamento, uma programação de passagem. Você sabe que na quarta ou na quinta-feira você vai embora. E aí você compra antecipado. Parece que não é isso que está acontecendo com a Átila Lins. Atualmente, Karime, essa cota parlamentar da bancada do Amazonas é de quase R$50 mil por parlamentar. Esse valor varia aí conforme o estado e a região, viu? É a regra da União hoje. Porque alguns estados, a passagem para Brasília é mais barata e para outros estados é mais cara. No caso do Amazonas, a passagem é bem mais cara. Por isso que a cota parlamentar de um deputado do Amazonas é mais alta. Então não tem como a gente comparar a cota de um parlamentar do Amazonas com o de São Paulo, por exemplo. O segundo mais gastador, Karine, é o deputado Sidney Leite. Ele gastou R$556 mil só para exercer a sua atividade política em Manaus e na base dele em Maués. O principal gasto dele também foi com fretamento de aeronave. A despesa total foi de quase R$230 mil. Gastou até mais que Átila Lins nesse sentido. O terceiro mais gastador é o deputado Adail Filho, mas sobre ele a gente fala já, Karime. A lista dos gastadores, ela prossegue aí nessa ordem. Saulo Viana, que gastou R$542 mil. Silas Câmara, a despesa aí de R$539 mil. Fausto Júnior gastou R$529 mil. Capitão Alberto Neto teve uma despesa total aí de R$372 mil. E por último, o deputado Amon Mandel, que gastou apenas R$6 mil. O Amon Mandel segue mantendo a política interna, digamos assim, de pagar as despesas de gabinete do próprio bolso. Isso faz parte da estratégia dele de manter uma narrativa de transparência e eficiência. E a narrativa dele vem dando certo. A de que ele, o Amon, é o parlamentar mais produtivo e o que menos gastou dinheiro público. Essa narrativa aí deu certo e vai ser muito importante para ele esse ano, ainda mais que ele vai disputar ou não as eleições municipais. No total, Karime, como você disse inicialmente, a nossa bancada consumiu R$3.667.491 valores de hoje. É um valor expressivo, exorbitante se a gente fazer um comparativo custo-benefício que você falou, né? Produtividade e gastos ali dos nossos parlamentares, principalmente os novatos. Mas aí eu fui um pouco além, Karime, eu fiz um levantamento de outros estados do norte, que tem 8 parlamentares na bancada também, e por incrível que pareça, a bancada do Amazonas gastou menos. Olha por exemplo, Roraima. Roraima gastou R$4.366.000. O Amapá gastou R$4.324.000. E o Rondônia, R$4 milhões, redondo. Se o Amon Mandel ele não tivesse pagando do próprio bolso, a gente estava ali no mesmo patamar.
Então, por isso que o Amazonas acaba que gastou menos dinheiro da cota parlamentar em relação a esses nossos vizinhos da região norte. Karime e Carlão. Cadê o que você falou? O problema está na relação custo-benefício, né? 3 milhões, 4 milhões não é tanto dinheiro assim no nível federal, para um país como o Brasil. Mas como eles gastaram esse dinheiro é o que importa, né? E pelo jeito foram gastos absurdos, né, Cadu? A gente vê coisas absurdas que eles gastam. Então eu te pergunto, Cadu, o que os deputados do Amazonas gastaram aí dinheiro? Com o que eles gastaram o dinheiro? Vamos lá ver se foi absurdo ou não. Carlão, o que me chamou a atenção nessa apuração é que o gasto absurdo com comunicação, principalmente com gerenciamento de redes sociais. Os 8 deputados do Amazonas gastaram no ano passado, Carlão, pasmem, R$1.384.989 valores de hoje. Pode isso, gente? Isso daí, esse valor aí de quase... 1.400.000 só com redes sociais. Isso daí precisa ser campanha, alvo de investigação. Isso aí. Começou no início desse ano. Quem gasta mais são os novatos, estão fazendo muita rede social, muito TikTok e tal. Mas esse valor, gente, olha, eu vou alertar. Isso daí precisa ser alvo de investigação por parte do TCU, da CGU, da Controladoria Geral da União, dos demais órgãos de controle, porque não faz o menor sentido. Estou falando. O deputado Adail Filho, por exemplo, gente, vamos falar sobre ele. No ano passado, Carlão, ele gastou ao todo R$547 mil com a cota parlamentar dele. 547 mil. Só de divulgação da atividade parlamentar, ou seja, com comunicação, redes sociais, a despesa dele foi de R$421 mil. Ou seja, Carlão e Karime, 77% dos gastos dele da cota parlamentar de Adail Filho em 2023 foram com comunicação e redes sociais. Se fosse com passagem aérea, porque ele é lá de Coari, com fretamento de aeronave, a gente diria ok, né? Mas comunicação, gente... Pô, tá boa a internet lá por Coari, né? Então, realmente é um valor que nos chama a atenção. Eu mandei mensagem para o deputado Adail Filho, para a assessoria dele, mas até agora eles não responderam aos nossos questionamentos. Mas a gente deixa, mais uma vez, o espaço aberto. Não é a primeira vez que a gente fala de Adail Filho aqui, até para ele explicar o que está acontecendo, porque nem artista de TV gasta essa dinheirama com redes sociais. Nem artista de TV é ótimo, verdade. Por favor. A gente volta a falar sobre esse assunto. Eu vi as notas lá. A gente não pode fazer acusações sem provas, né? Mas a gente deixa a atenção que isso daí precisa ser investigado pelos órgãos de controle. Carlão e Karine. Cadu, então traz pra gente aí os outros destaques de hoje aí de Brasília, as rapidinhas do dia. Bora de rapidinha, Karime e Carlão. Hoje, o governo federal divulgou que o programa Desenrola Brasil, voltado para renegociar dívidas do FIES, que é o financiamento estudantil, já atendeu aí a 164 mil pessoas. Segundo o governo, o abatimento de juros, os descontos, podem chegar aí a 99% do valor da dívida. Porém, apesar dos atrativos, o programa ainda não atingiu a meta. Muita gente ainda não procurou o banco para renegociar. Então, o governo federal conseguiu recuperar até agora 338 milhões de reais, mas está reforçando a divulgação porque o saldo devedor ainda é muito grande, ainda é de quase R$1 bilhão. Então, quem está aí devendo o FIES, é bom procurar o banco porque as oportunidades são muito boas. Tem muita gente demorando para procurar. Outro assunto, mudando de assunto aí, Karime, encerrando a nossa participação, os governos da Alemanha e dos Estados Unidos encaminharam um alerta para o governo brasileiro, proibindo que os recursos doados ao Fundo Amazônia sejam usados para recuperar a BR-319. No fim do ano passado, a Câmara dos Deputados, a gente lembra esse assunto, falamos aqui, aprovou um projeto de lei que permite que o Fundo Amazônia, entre outras coisas, né, que o Fundo Amazônia seja usado para obras de infraestrutura da rodovia, para recuperar a rodovia. Só que aí a Alemanha e os Estados Unidos entendem que as regras do próprio Fundo Amazônia, estabelecidas pelo governo brasileiro, elas impedem que o dinheiro seja usado para obras viárias. Então essa notícia aí é um balde de água fria para
para todos nós amazonenses que sonhamos, esperamos que a BR-319 volte às condições de trafegabilidade, que seja uma alternativa de desenvolvimento para a nossa região, justamente nesse momento que a gente enfrentou um período de seca braba aí na região amazônica, né? Eu volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Cadu, pelas informações. Bom fim de semana. Até segunda, Cadu. Abraço, galera. Tchau, tchau. Agora 6h36. 18 horas. Aí, você no melhor mix do Brasil. Continue ligado aqui no 18 horas. Daqui a pouquinho, pelo menos 11 casas foram destruídas no incêndio hoje, no início da tarde, lá no bairro Praça 14. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Ok, agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para o fim de semana, sábado e domingo. Karime Leão. Previsão do tempo. Para este sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 25 graus. A máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 61% e 98%. No domingo, também sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 67%. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. Olha, o Rio Negro subiu mais 10 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível do rio no porto de Manaus para 19 metros e 97 centímetros, isso acima do nível do mar. Agora são 6 horas e 37 minutos e você está no melhor mix do Brasil. Olha, foi inaugurado hoje, hein? Agora há pouco, o novo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, que é o CIESA, agora comandado pelo empresário e professor Valderi Areosa. E é uma nova e moderna estrutura. O repórter André Meirelles conferiu de perto, esteve lá na inauguração e tem mais informações pra gente. Boa noite novamente, André. Então, o novo CIESA promete ser uma nova referência do ensino superior aqui no Amazonas, não é isso? Muito boa noite mais uma vez, Karime Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que já estava ligado aqui com a gente. Você também que está chegando aqui nesse momento. Olha só, após 13 anos de ausência do mercado privado de ensino superior no Amazonas, ele está de volta aí, né? O professor empresário Valderi Areosa, né? Isso porque hoje ele fez então a inauguração, isso aqui em Manaus, do novo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, o CIESA. Inclusive eu estive lá, acompanhei tudo de perto, né? Inclusive a universidade, ela está funcionando, né, Karime Carlão, ali na Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus. O CIESA aí foi criado em 1976, ele foi adquirido pelo empresário, né, no ano passado, e a empresa tem 40 cursos aprovados pelo Conselho Federal de Educação vinculado ao Ministério da Educação. Eu estive no local também e conversei ali, que ela esteve no local, a reitora do CIESA, que é a doutora Solange Holanda, e ela conta pra gente que o CIESA vem aí para inovar o ensino aqui no estado do Amazonas. Vamos conferir. É um aprimoramento, uma qualidade de ensino. O CIESA sempre teve essa tradição, mas agora ainda mais, depois que nós tivemos a pandemia, né, a gente pensa que adormeceu um pouco aquele módulo presencial que é o que nós vivíamos antigamente, que a gente sabe que esse é que traz realmente a qualidade de ensino. Então hoje o professor Valderi, ele pensa nessa inovação, é trazer de volta esse presencial, 100% presencial, e que com certeza a gente sabe que sem dúvida nenhuma é o que traz a maior capacitação e a maior excelência no aprendizado. 18 horas. Olha só, Karime Carlão e ouvintes, nesse momento ligado aqui na 100.7, a gente ouviu aí a reitora Solange Holanda, uma grande profissional, hein? Reitora agora do CIESA. Olha, por volta de 5 da tarde, o professor Valderi Areosa inaugurou o local, né? E contou com a participação de vários convidados. Entre ele, o arcebispo metropolitano de Manaus, cardeal Dom Leonardo Steiner. Esteve ali no local, convidado exclusivamente pelo professor Valderi para abençoar o local. Vamos conferir. Crescemos muito na informação, pouco na sabedoria. Nós desejamos que esse espaço seja, além da informação, um espaço da sabedoria.
da sabedoria humana, sabedoria divina, o espaço onde se é capaz de dialogar, discutir, ouvir, escutar, mas especialmente o espaço de um encontro para uma nova humanidade. Após cada invocação, vamos responder: Senhor, dai-nos o espírito de sabedoria. Todos juntos? 18 horas. Então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí o cardeal Dom Leonardo Steiner. Ele esteve ali durante a inauguração, que inclusive continua acontecendo ali no centro da cidade, né? Na solenidade, o professor, ele também recebeu uma homenagem do neto, que é o Daniel Barra Areosa. E em seguida, o próprio professor Valderi falou da importância da instituição, isso para o estado do Amazonas. Ele vai trazendo aí muitas inovações. Quer ver? Vamos conferir. Me sinto responsável nesse momento em que nós estamos criando o CIESA por ter abandonado, ter vendido a Uninorte. Foi minha culpa, né? Porque depois que nós vendemos a Uninorte, o ensino em Manaus terrível. Negócio terrível. Quem está no jogo não é do ramo. Quem não é do ramo não faz coisas boas. Alguns se aproveitaram da minha ausência do ensino superior e entraram no mercado. E outros que me compraram não estavam habilitados a isso, e sim vieram atrás de dinheiro. Eu também gosto de dinheiro, mas pode dizer a coisa certa. Então, senhores, eu penso hoje, a situação que eu encontro, que eu vejo, o que está acontecendo em Manaus, nós temos uma escola, o CEP, que foi uma escola que eu fundei quando ainda estava morando fora do Brasil. E resolvia não voltar mais para Manaus. Para mim, estava sacramentada a minha vida ali com a venda da universidade. 18 horas. Muito bem, a gente ouviu aí um trecho da fala do professor Valderi Areosa, e o proprietário, né, empresário, dono do CIESA, que ele esteve ali no local, falou bastante. Então, e de acordo com ele também, ele falou que o CIESA vai oferecer um ambiente revitalizado para proporcionar uma experiência de aprendizado envolvente e eficiente. O CIESA reabre com 2 prédios, um para o curso de Direito, mestrado e doutorado, e outro para o curso de área tecnológica, né? E as demandas futuras, né? Inclusive, no prédio que eu estava lá hoje, Karime, Carlão, é aí de área tecnológica, né? Que é muito bonito mesmo, a estrutura, uma ótima estrutura, né? Para quem está pensando em ingressar, né? Ele até em entrevista aqui no 18 horas, ele falou que seria o que há de mais moderno no mundo de tecnologia, ele vai colocar nessa instituição. Inteligência artificial vai ser ali. Exatamente. Inclusive ele falou sobre isso também. Falou sobre os professores também, né? Qualquer um não que vai estar ali, vai passar mesmo pelo teste ali para ser. Tem que realmente saber de tudo, tem que estar por dentro de tudo. Ou seja, os alunos que forem ingressar no CIESA vai estar entregue, com certeza, em boas mãos. Eu falo isso particularmente porque eu estive lá e vi a grande estrutura Presenciou, que é. Né? Presenciei e vi o tamanho da estrutura que é essa instituição de ensino superior, né, Karime, Carlão? Parabéns aí para a equipe, né? Obrigada pela participação, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h44. 18 horas. Olha, o Procon está realizando uma fiscalização nos postos de combustíveis de Manaus nesta sexta-feira. A operação tenta investigar aí um aumento considerável no preço da gasolina, hein? Aquela polêmica, né, Carlão? Bom, segundo o Procon, vários postos subiram o valor de R$ 5,59 para R$ 6,49. Um acréscimo aí de quase... Do Neida, né? De quase R$1. Vamos acompanhar com Nathalie Moraes. O
Procon Amazonas realizou hoje fiscalizações em postos de combustíveis aqui na capital, após inúmeros estabelecimentos aplicarem um significativo aumento no preço da gasolina, elevando o valor de R$ 5,59 para R$ 6,49. De acordo com o diretor-presidente do Procon aqui no Amazonas, Jalil Frache, esse reajuste substancial de quase R$1 despertou a atenção do Procon. O que nós fazemos? Chegamos num posto quando tem um aumento, quando tem algum reajuste, alguma coisa nesse sentido. A gente pede as notas para fazer uma comparação do preço que eles compravam, que eles estão comprando e o preço que eles vendiam e estão vendendo. E daí a gente tem uma lógica no cálculo para saber se há uma majoração, né, dessa margem de lucro para além da razoabilidade, que é o que prevê a legislação. O que nós identificamos é que os postos começaram a baixar, é um movimento do mercado, a gente sabe que o mercado se autorregula e nós vamos continuar nas ruas. Segundo o Procon, as fiscalizações devem continuar para monitorar e investigar qualquer reajuste. O presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Assembleia Legislativa aqui no estado, o deputado estadual Mário César Filho, destacou a importância da iniciativa para garantir um trabalho eficaz em prol dos consumidores aqui no estado. Apesar de vários postos terem reduzido já, depois dessas fiscalizações, a gente hoje, está nas ruas nessa mega operação para coibir que abusos aconteçam e que os direitos dos consumidores amazonenses sejam respeitados. Mas lembrando que é muito importante, é de fundamental importância que as pessoas continuem denunciando, que formalizem a denúncia para que a gente possa juntos agir e coibir esses abusos que vêm acontecendo aqui. Os motoristas que identificarem qualquer irregularidade podem registrar denúncias através dos canais de atendimento do Procon aqui no Amazonas. No telefone 3215-4009 ou no 0800 092 1512. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h47, um grande incêndio destruiu 11 casas no bairro da Praça 14, zona sul de Manaus. Carlão, mais de 14 viaturas foram mobilizadas aí para controlar o incêndio. Vamos acompanhar mais com o Rodrigo Soares. O incêndio na tarde desta sexta-feira atingiu pelo menos 11 casas no Beco Nonato, no bairro Praça 14 de Janeiro. Muitos moradores perderam tudo o que tinham em casa, uma cena desesperadora. As chamas podiam ser vistas à distância. Segundo Josué Silva, o cenário é de destruição total. Só fogo, incêndio forte mesmo, uma tragédia feia. Foi preciso ter muita ajuda da comunidade para ajudar o corpo de bombeiro a apagar o fogo, né? É impressionante como diante de um incêndio desse o vento fica forte. Foi rápido assim que o vento deu e o fogo se alastrou. Saiu pegando as casas aí. Eu acho que deve ter umas 18 casas pegando e pegou fogo aí. Agora vai ser muita ajuda da comunidade e até os bairros vizinhos, né, que puder ajudar a gente aqui, o pessoal aqui da área. Segundo os moradores, o incêndio teve início após curto-circuito na rede elétrica. O fogo se alastrou rapidamente pelas casas de madeira. Em seguida, algumas botijas de gás explodiram, o que aumentou ainda mais a intensidade das chamas. Uma vítima inalou muita fumaça e precisou ser socorrida pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiro e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Até às 3 horas da tarde, o incêndio já estava praticamente controlado. Mais de 10 viaturas e 40 bombeiros atuaram diretamente no combate ao incêndio. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h48, chegou a hora da gente conferir os bastidores da política local, da política amazonense com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite. Então, hoje acabou o período aí de Roberto Cidade como governador em exercício. Cíntia, conta mais. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, foram alguns dias aí essa semana em que Roberto Cidade ficou à frente do governo do Amazonas, porque o governador estava na China buscando aí novos investimentos. Tadeu de Souza, que é o vice que ocuparia essa cadeira, estava de férias, mas retornou hoje. E Cidade aproveitou super bem esse tempo, viu? Vamos lembrar que Cidade, além de deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e muito aliado aí de Wilson Lima, ele é pré-candidato. Ah, ele já falou isso? Não, não falou, mas está dito em todas as ações desse sujeito, não é mesmo? Enfim, está cumprindo toda uma cartilha aí de um pré-candidato e
aproveitou o máximo que pôde esse lugar aí na cadeira de governador do Amazonas, mesmo que por pouco tempo. Visitou obra, foi em alguns locais, fez aquele corpo a corpo, enfim. Me parece até que ele é o único dos pré-candidatos que realmente quer ser. Os outros parece que ficam se boicotando de vez em quando. Mas enfim, Karime, Carlão. Falando nisso, Cíntia, já temos aí, você já sabe quantos mais ou menos nós já temos aí, né, querendo ser prefeito, pré-candidatos à prefeitura de Manaus? Já tem mais uma. Se bem que vai crescer, isso daí vai variar muito, isso que eu ia te falar. Né? Isso vai mais, né? No momento, assim, agora, real time. Real time, eu fiz as contas, mas eu sou jornalista, eu não sou muito boa nisso não. Sim. Mas assim, fui pensando aqui os nomes e me veio à cabeça. Davi Almeida é naturalmente candidato aí à reeleição, né? Prefeito de Manaus atualmente. Roberto Cidade, que a gente tem falado bastante dele. Amon Mandels, Carlão, sim, tem uma situação aí que antes ele falou, não serei candidato. E aí ele conversou com o Plínio e disse que até fevereiro ele vai dizer. Se fosse um bolão, quem tivesse aqui que apostar, eu vou ser os ouvintes, Karime também? Eu apostava que sim. Eu ponho ele na lista também. Pronto, tamo junto. Está colocado. Aí temos Maria do Carmo, sim, que hoje hablou no Instagram, tá? Vamos já falar disso. Anne Moura. Sim. Alberto Neto, deputado estadual. Aí eu tirei o nome de Coronel Menezes porque ele já falou que vem junto. Então, Alberto Neto. Israel Tuiuca, que tem aquela frase icônica que eu não vou estar repetindo, mas você sabe. Sim. Carol Braz e Zé Ricardo. Eu coloquei tanto Anne Moura quanto Zé Ricardo, os dois são do PT. Em teoria, se entra um, não entra o outro. Sim. Mas não dá pra saber o que vem ali, né? O que o PT vai definir. Então, por isso, deixei os dois na lista. São 9 até agora. Tem mais? Exatamente. Por enquanto, eu pensei nesses 9. E é o que também vem aparecendo. Não sei se teremos novidades por aí, mas vou ficar de olho. Ok. Cíntia, conta pra gente a situação. Parece que hoje teve uma indireta aí da irmã do prefeito, a secretária de Educação, Maria do Carmo, no Instagram. Quem foi? Vamos lá. Maria do Carmo não. Maria do Carmo é ela, mas ela não é irmã do prefeito. Não, a irmã do prefeito é a Dulce Almeida. São muitos nomes, acontece. Olha aí a confusão. Dulce Almeida foi flagrada num vídeo aí do Carlinhos Maia, mas esse foi ontem também sobre o Instagram, mas eu vou te falar da Maria do Carmo, que é o assunto hoje. Maria do Carmo é essa que é pré-candidata. Ela é empresária, dona da Fametro, enfim, ela. Ah, sim, nossa, que salada. Sim. Enfim. Então é a Maria do Carmo, que é a reitora da Fametro, que jogou em direta. Exatamente. Ah, tá, obrigada. Depois que teve a união entre Menezes e Alberto Neto, que foi confirmado pra mim aí nos bastidores, ela veio com um vídeo em que ela, abre aspas, disse: claro que ninguém tá pensando no povo. Como você pode se aliar a uma pessoa que você xingou, que você teve 1000 tretas, em nome de quê? E aí soou uma coisa assim, tipo, quem foi que se aliou com alguém que tava xingando até outro dia? O menino não era o Menezes? Não eram os dois? Eita! Exatamente. Então, ela é pré-candidata, não tá se posicionando à toa, tudo dentro da política tem um porquê. Então, ela tá informando, olha só, gente, tal pessoa mudou de opinião aqui muito rápido. Por quê? Porque ele tá pensando no povo? Não, porque a aliança serve pra alguma coisa que beneficia a ele mesmo. Só resumindo o vídeo de Maria do Carmo que tá rolando aí no Instagram. Era isso. Agora entendi. Obrigada, Cíntia Blink, pelas informações. Volto com mais informação amanhã. Segunda-feira. Se quiser, amanhã eu volto também. Não tem. Tá ótimo, então. Faz off aí. Vamos de economia, Carlão? Bora. Agora são 6 horas e 54 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Olha aí, conferindo os indicadores econômicos de hoje. O dólar comercial fechou em baixa de 0,37%, cotado a R$ 4,85. O euro fechou em baixa de 0,61% aos R$ 5,32. O Bitcoin fechou o dia desvalorizado em 6,94% aos R$ 213.405. E o Ibovespa fechou em alta de 0,26% aos 130.990 pontos. E balanço da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos revela aumento de 1,3% da produção em 2023, em comparação com 2022. O total de 2,2 milhões de unidades foram produzidas em 2023. No mesmo período, as vendas de veículos novos tiveram alta de 11,2%. Mix.
18 horas. Esporte. Agora 6 horas e 55 minutos, você no melhor mix do Brasil, giro de esportes. Cid Soares já está na área. Cid, novidades hoje no esporte? Temos, sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa. Olha, o time principal do Flamengo já está marcado para vir a Manaus aí para o jogo contra o Audax. Esse jogo já começa realmente agora a criar aquela expectativa maior, né? O time principal vem mesmo, tá tudo certo e tal. E rola dia 17 de janeiro, 8h30 da noite na Arena da Amazônia. Essa partida é válida pela abertura do Campeonato Carioca de 2024. A confirmação da presença do elenco veio de um dos organizadores do jogo aqui na capital, que é o Fabrício Lima. Ele já assegurou ainda que o time chega em Manaus na terça-feira, dia 16, no final do dia. E nesse novo reforço aí do Flamengo, o uruguaio De La Cruz também vem a Manaus, só que ele não deve jogar nessa partida, não. E após a estreia do Carioca na região, o time viaja para os Estados Unidos. O Amazonas disputará a Série B pela primeira vez aí nessa temporada. Até o Brasileiro, a meta é criar um time com característica ofensiva, né? O técnico Luizinho Vieira comentou sobre a possibilidade e também falou sobre o jogo contra o Santos na segundona. Mas esse jogo ainda não tem data para acontecer porque a CBF ainda não divulgou a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Santos, vale lembrar, que vai disputar a segunda divisão pela primeira vez na vida, amigo. Isso deve doer um bocado no começo, depois acostuma, né? Vambora. Luizinho Vieira chegou no clube ano passado, na terceira rodada do quadrangular final da Série C, e após o time perder as 2 primeiras partidas. Com ele, o Amazonas mudou a postura, engatou aí 6 jogos de invencibilidade, sendo 5 vitórias e 1 empate. O clube subiu para a Série B e conquistou a terceirona. E já em reta final de pré-temporada para a disputa do Campeonato Amazonense, o Operário começa a focar no jogo contra o Parintins na abertura do estadual. Um dos mais experientes do elenco, o volante Thiago Amazonense, quer começar dando bom resultado fora de casa. Com experiência no futebol amazonense, 3 títulos da Série A no currículo, o Thiago quer fazer bonito pelo Sapão da Terra Preta. O jogo está marcado para o próximo sábado aí, sábado à tarde, dia 23h30, no estádio Chicão, em Manacapuru. O Operário treina desde o dia 15 de dezembro. Significa que teremos aí boas disputas. É o que temos para hoje. Um bom fim de semana para todos. Até segunda. Valeu, Cid Soares. Bom fim de. Até segunda, Cid Soares. Até. 18 horas. Olha só, a partir de 15 de janeiro, hein? As instituições financeiras de todo o país associadas à Federação Brasileira dos Bancos, que é a FEBRABAN, vão deixar de fazer transferências via documento de ordem de crédito conhecido DOC, hein? Tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, no caso aí das empresas. Importante, hein? Exatamente. Olha, e ainda de acordo com a FEBRABAN, também vão ser extintas as operações de transferência especial de crédito, que é o TEC, feitas exclusivamente por empresas para pagamentos de benefícios a funcionários, informou também a federação. A única que vai ser mantida é a transferência eletrônica disponível, chamada TED. A data limite, no caso de agendamento de um DOC, aí vai ser dia 29 de fevereiro, quando o sistema será definitivamente encerrado. Mix. Agora 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os números do IBGE da produção industrial do Amazonas apontam para um recuo de 15,1% de setembro a novembro do ano passado. A indústria do Amazonas caiu 4,2% em novembro. Os recuos anteriores foram de 7,2% em setembro e 4,5% em outubro. A perda acumulada no período é de 15,1%. A seca na região é a principal razão, segundo o analista do IBGE, Bernardo Almeida, responsável pela pesquisa. Pelo perfil da indústria local concentrada na Zona Franca de Manaus, o setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos é o mais afetado. O setor sofreu nesses 3 meses com a seca, que gera custos adicionais de transporte que pressionam o custo da produção. São milhões em perdas. Os números do IBGE mostram a falta de planejamento dos governos para enfrentar as adversidades da natureza. No caso da Zona Franca de Manaus, uma anunciada e prevista
prevista vazante dos rios foi a maior, inclusive, já registrada. E sirva de exemplo aí para que os governos façam os investimentos necessários para pelo menos manter os principais rios da região navegáveis. 18 horas. 7 em ponto, Karime, até segunda. Até segunda, um beijo, bom fim de semana. Bom fim de semana, até amanhã. Até segunda. Tchau. Você ouviu 18 horas.